Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Oi, Camila. Tudo bem? Obrigado, Segredos da Nutrição. Dani. Obrigado, gente, pelo retorno. Tudo bem com vocês? Oi, Thaís Carvalho. Tudo bem com você, Thaís Carvalho? Que bom que você está bem, Camila. Então, gente, boa noite de novo, né? Dando início a mais uma live. E hoje, para falar de um tema bem bacana. Oi, Ana Maria, tudo bem? Para falar de um tema bem especial. Oi, Débora. Vou encher um pouquinho a linguiça aqui até entrar mais gente, né? Então, hoje eu vou falar um tema bem bacana, bem especial, como eu acabei de falar. E para mim ele é bem bacana e bem especial porque é um tema muito que eu tenho visto com muita recorrência, né, nos meus atendimentos individuais, seja à distância, seja presencial, que é a questão da nossa criança interior, né? Por isso o nome da live é Criança que Habita em Mim. Na verdade é a criança que habita em todos nós, né? Então, assim, essa live, ela só explicando um pouquinho, rapidamente, como é que vai ser feita essa live, né? Eu vou falar um pouco sobre o tema que eu escolhi, a criança que habita em mim, a criança interior. Vou abrir para perguntas e respostas, né? Lembrando sempre, gente, que as perguntas que vocês fizerem devem ser perguntas abrangentes, amplas. Tá? Nada de perguntas de cunho pessoal, individual, porque eu não vou responder, né? Para não gerar um desequilíbrio, porque também não dá para eu responder assim de supetão, né? Isso aqui não é uma ciência exata. Então, um tema, quando você olha para a constelação, pode acontecer tudo, pode ser diversas origens e pode não ser nada do que a gente está pensando. Então, eu vou responder algumas perguntas no decorrer da live, né? Especialmente após eu falar um pouco da criança interior. E por último, vou fazer alguns convites para vocês para 2019, tá? Falar um pouquinho dos projetos que eu estou desenvolvendo para a gente caminhar para o mais juntos, ok? Bom, depois dessa pequena enrolada para ver se entra mais gente, né? Para as pessoas irem chegando, vou entrar no tema da live, que é a questão da criança, né? Bom, como eu falei ainda há pouco, eu tenho visto com muita recorrência nos meus atendimentos, quando a pessoa traz um tema de diversas áreas da vida, seja na área profissional, seja no relacionamento amoroso, seja na área financeira, seja na questão da própria saúde física e emocional também. Tenho visto com muita recorrência a aparição, digamos assim, né, da criança interior como sendo o cerne da questão, como sendo o foco, como sendo a origem, onde está a origem daquele tema, daquela questão que a pessoa me traz. E não devia ser uma surpresa, né? Porque é uma parte tão importante da vida da gente, mas a gente pouco se apercebe. Assim, eu digo, a gente pouco se apercebe se a gente não fizer uma investigação da nossa vida, se a gente não buscar o tão famoso, tão famigerado e também ao mesmo tempo tão temido autoconhecimento, né? Mas se você já é um caminhante, se você já faz essa busca por si mesmo e uma busca real, você sabe que essa é uma parte importante, né? Então, quando eu comecei a minha caminhada de autoconhecimento, lá por volta de 2010, 2011, uma das coisas que eu me deparei com muita profundidade, com muita riqueza e com
profundidade mesmo, acho que essa é a melhor palavra, foi com a minha criança interior, né? Foi com o Guilherminho que está aqui dentro e que não era visto, não era lembrado, não era principalmente conduzido e que estava fazendo a maior confusão com o Guilherme adulto aqui do lado de fora, né? Mas quem é essa criança interior? Né? Deixa eu começar pelo começo. Quem é essa criança interior? O que ela faz? Para que ela serve? Né? Como é que a gente lida com ela? Por que ela é tão importante? Como é que ela se manifesta? Tudo isso são algumas perguntas que eu anotei aqui para eu responder para vocês. Né? Então vamos começar pelo começo. Quem é a criança interior? Né? Para algumas pessoas, esse é um conceito inédito. Isso é algo que as pessoas nunca nem pararam para pensar ou nunca nem ouviram falar. Criança interior? Mas o que é isso? Como assim a criança interior? Se eu já sou adulto, se eu já tenho 30, 40, 50, 70, 80 anos. Como assim essa criança ainda existe se eu já amadureci, se eu já cresci? Então essa criança, ela está aqui dentro da gente, não importa a idade adulta e cronológica que eu tenho. A gente cresce cronologicamente, fisiologicamente, mas essa criança ela continua existindo aqui dentro. Ela não morre, ela não desaparece. Muito pelo contrário, ela continua viva. Só que muitas das vezes ela fica escondida, ou a gente esconde ela. Então a psicologia, a psicanálise, né, ela sabe muito bem disso. Né? Isso aqui no que eu estou trazendo é uma novidade, pelo contrário. Né? A psicologia sabe bem dessa parte da gente tão importante que é a criança. E sabe que essa parte é importante porque é lá onde estão escondidos, digamos assim, e onde estão contidos todas as maiores informações da nossa vida, todos os nossos traumas, nossas principais dores, nossos principais amores e desamores, digamos assim, né? Então essa criança, ela está aqui dentro de mim, viva, e muitas das vezes está gritando por atenção. Muitas das vezes tudo que ela quer é ser vista, ser lembrada, ser acolhida e principalmente, volto a dizer, a ser conduzida. Né? Então a criança interior, ela não é um conceito vazio. Ela não é um conceito trazido pela psicologia ou por qualquer escola científica. A criança interior, ela é uma realidade. Ela é uma parte nossa e uma parte da nossa personalidade, inclusive. Né? Todos nós temos diversas personalidades. Né? Nós somos vários em um. Né? Tem até um livro que eu gosto muito, da Patrícia Gebrim, que ela traz isso de uma forma bem resumida e bem leve, chamado Gente que Mora Dentro da Gente. Quem puder comprar ou depois procurar, e quem já leu, quem conhece, sabe do que eu estou falando. É um livro bem bacana. Então a gente tem várias partes, a personalidade é formada por várias partes. A personalidade não é formada só pelo Guilherme adulto. Né? Tem eu gosto sempre de dar esse exemplo nos meus atendimentos. Tem o anjinho também, né? Tem o diabinho. Aqui quem já assistiu os desenhos da Disney, né, na sua infância, ou não, na adolescência, ou até hoje, deve recordar daqueles desenhos onde aparecia o Pluto, né, brigando com alguém. Eu lembro bem de um episódio do Pluto, né, e aparecendo o diabinho, um Pluto vestido de diabinho e outro vestido de anjinho. O anjinho dizendo para ele fazer coisas boas e o diabinho dizendo para fazer coisas ruins. Então, também são partes da nossa personalidade, né? O nosso eu inferior, o nosso eu superior, o nosso eu observador, que é aquele eu da gente, aquela parte da nossa personalidade, que tudo só observa. Não julga, não condena, não se queixa, só olha. Né? Inclusive esse eu observador que é muito utilizado por nós facilitadores para a gente conduzir esse trabalho da constelação, porque tudo que nós devemos fazer, acima de tudo, é observar. Né? E o eu criança, que é o que eu estou falando agora, né? Que é a parte nossa da nossa personalidade infantil. Muitas das vezes o eu criança, quando ele não é visto, quando ele não é lembrado, quando ele não é conduzido, ele acaba se tornando o eu inferior, por incrível que pareça. Porque vira uma criança birrenta, uma criança mal criada, uma criança danada, como a gente diz, né? E problemas não param de surgir na vida da gente quando isso acontece. Tá?
Por que ela é tão importante? Né? Esse foi o segundo tópico que eu coloquei aqui. Ela é importante porque ela faz parte da nossa personalidade, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, acreditando ou não. Aqui não é uma crença. Ela é importante também porque ela nos dá muita força. Ela tem muita força, melhor falando, e nos dá muita força também. Ela é importante porque é através dela, da criança interior, que nós nos conectamos com a nossa vitalidade, com a nossa espontaneidade, com a nossa alegria, com a nossa criatividade e com tantos outros atributos próprios da criança. Basta ver uma criança, né? Quem tem criança em casa, ou conhece, ou já foi criança, todos nós já fomos, né? Basta observar uma criança e ver como é que ela é. Cheia de energia, cheia de gás, cheia de alegria. Né? Eu tenho um pequenininho em casa, meu filho caçula tem quase 3 anos e ele é uma espoleta, né? Uma criança normal, graças a Deus, energia para dar e vender. Quando dá 10 horas da noite ele está aqui pulando, brincando, e eu e Thaís às vezes a gente se olha e pergunta de onde vem tanta energia, né? Então aquela criança que está lá fora é um reflexo da criança que está aqui dentro. Então imagina um adulto, nós adultos, sem a nossa criança, sem a conexão com a nossa criança. Imagina como é que é, né? Imagina como é que a gente chega depois de um dia de trabalho esgotado se não tiver um mínimo de conexão com uma alegria, com uma força para nos ajudar a conduzir melhor pela vida, para nos ajudar a seguir melhor pela vida. Fica muito pesado, fica muito doloroso, fica muito sofrido. E assim é na vida de muitas pessoas, porque justamente não faz essa conexão com a criança. Então aquelas pessoas, por exemplo, que são workaholic, né? Que trabalham, elas também têm essa dificuldade, elas têm uma grande dificuldade, na verdade, de entrar em contato com essa criança. E aí, como ela não entra em contato com a criança, a vida só vai ficar cada vez mais pesada, mais pesada. Para essas pessoas a gente sempre recomenda acessar a criança através de um passeio na praia, ou se não morar numa ilha, no litoral, como eu, né? No campo, no parque, fazer atividades lúdicas. Se tiver um pequenininho em casa, uma pequenininha que entre em contato com ele ou com ela, brinque mais com ela, etc, etc. Mas eu não quero me adiantar. Ainda eu quero falar um pouco mais disso na frente. Então ela é importante porque ela, além de fazer parte, ela tem atributos próprios delas que são essenciais, que são fundamentais para que a gente caminhe melhor pela vida. E essa é uma das grandes sacações, uma das grandes percepções que eu tenho tido. Volto a dizer, falei isso no começo da live, volto a falar agora, ao longo desses atendimentos que eu tenho feito de uns tempos para cá, de uns meses para cá. Tá? Então, quando eu renego essa parte importante da minha vida, eu estou perdendo força, eu estou perdendo espontaneidade, eu estou perdendo criatividade, eu estou perdendo alegria, eu estou perdendo leveza e tantas outras coisas essenciais, volto a dizer, para que a gente caminhe melhor, né? Para que a gente viva melhor, com o mínimo de estresse, com o mínimo de irritação, de impaciência e por aí vai, ok? Uma outra pergunta que eu resolvi separar aqui, botei, foi como ela se manifesta em nossas vidas. Como é que a nossa criança interior se manifesta em nossas vidas? E aqui eu quero falar agora de como ela se manifesta de uma maneira negativa. Tá? Da maneira positiva, eu acho que fica muito claro, né? Através do que eu falei agora. Quando você está brincando, quando você está se divertindo, quando você está cheio de gás, quando você está cheio de vitalidade. Você é mais fácil de você acessar e se conectar com essa criança e saber que ela está se manifestando. Mas e quando ela se manifesta de forma negativa? Mas o problema é que quando o adulto só acessa a criança interior. Eu não entendi a tua pergunta, Fábio. Pode refazer, por favor? Então, como é que ela se manifesta? Quando a gente não conecta com essa criança, quando a gente não acessa essa criança, quando a gente não olha para essa criança, quando a gente ignora essa criança, aí pode esperar que vai dar problema. Muito problema. Problemas, por exemplo, com compulsões alimentares. Problemas, por exemplo, com perda de dinheiro. Problemas, por exemplo, e essa perda de dinheiro pode ser em negócios que abrem e fecham e não dão certo. Compulsões por compras, né? Gastar muito dinheiro, perder muito dinheiro comprando ou jogando,
né, os jogos de adultos, né, poker, bingo, etc. Até o videogame, se for o caso, né, depende se você ficar lá muito tempo na frente do computador, da televisão. Traições, casais parceiros que traem parceiros, muitas traições estão conectadas, estão ligadas, melhor falando, a uma desconexão com a criança interior, e lógico, eu estou falando da pessoa que trai, do traidor, né? Depressões, né? Muitas das vezes a pessoa perde a força de viver porque ela está tem a depressão, né? Tem aquela sensação de vazio porque ela está desconectada da sua criança. E traumas, né? A gente sabe que os traumas, muitos traumas que a gente carrega na vida, né? Muitas crenças negativas também, elas nascem lá na infância. Então, se você não volta lá atrás para a infância, para olhar para aquele menino, para aquela menina, para saber o que ela quer, para saber o que ele precisa, e principalmente para trazer para junto de você e para sair conduzindo ela pela vida ou ele pela vida, você pode ter certeza que coisa boa não vai acontecer. As dificuldades vão vir, os problemas vão vir, e pior, vão só se agravando, vão se agravando, se agravando. Então, quando a criança está nesse movimento, nesse contramovimento de exclusão, é preciso que a gente faça o quê? Um movimento de inclusão. De olhar para essa criança, de acolher essa criança do jeito que ela é. Se no primeiro momento ela estiver raivosa, estiver chateada, estiver triste, é chegar nela aos pouquinhos, que nem a gente faz com as crianças lá de fora, para ir conquistando essa criança, para fazer ela entender que ela precisa da gente, de nós adultos, assim como nós precisamos dela. Isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que eu atendo quando esse tema aparece, né? Não é só a criança que precisa da gente, a gente precisa da criança. É uma mutualidade. É um ajudando o outro, cada um do seu jeito. Enquanto a criança dá todos aqueles atributos que eu falei agora há pouco, o adulto dá o quê? Dá o discernimento, dá a sabedoria, dá a condução, dá o limite. Porque a gente não pode se iludir. A criança interior, ela precisa de limite, assim como a criança exterior. Não imagina você ir para o shopping com o seu filho, com sua filha, e você entregar um cartão para ele, seu cartão de crédito ou de débito, com a senha, e dizer, vai, faz o que você quiser com ele. Se a criança já souber manusear cartão, porque também tem que saber manusear, né? Ela vai fazer um estrago. Então você tem que dizer, não, vamos aqui, vou te levar em tal brinquedo, em tal brinquedo, em tal brinquedo, então vou comprar esse brinquedo, vou comprar essa roupa e ponto, e pronto, e vamos para casa. Então a criança interior precisa desse limite do adulto. É uma simbiose. Tá? E quando isso não acontece, pode se preparar para problemas na vida. Muitos problemas na vida. Ok? Como lidar com ela? Né? Esse é o quarto tópico que eu escrevi aqui. Como é que eu lido com essa criança interior, Guilherme? Como é que eu faço isso se eu nem sabia que essa criança existia? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Como é que eu faço, então? Claro que esse trabalho ele é todo interno. Obviamente que o facilitador de constelação pode te ajudar a olhar para ela, o psicólogo pode te ajudar a olhar para ela, o psicanalista, o psiquiatra, sei lá, o terapeuta, né, o acupunturista. Todas essas pessoas que se propõem a ajudar, né, prestar ajuda diversa, podem e vão te ajudar a fazer isso. Mas é preciso você manter esse contato. Então não adianta... já te respondo, tá, Léo? Quando não temos muitas lembranças agradáveis da infância. Essa pergunta é interessante, essa colocação. Então não adianta a gente olhar para a criança uma única vez, por exemplo, numa constelação, e pronto, achar que aquilo ali já resolveu tudo, já está de boa com a criança, né? Esse olhar e essa condução tem que ser mantidos constantemente. Porque essa criança, eu volto a dizer, ela não vai morrer nunca, ela não vai crescer nunca, ela não vai desaparecer. Não importa a idade que você tem adulta. É preciso
uma condução, um olhar e uma inclusão constantes. Lógico, óbvio, evidente que nem todo tempo a gente vai poder fazer isso. Mas é sempre ali, no orar e vigiai. Orar e vigiai. Até pouco tempo atrás eu estava conseguindo fazer isso. A minha vida começou a desandar, peraí, vamos parar aqui. Né? E existem várias maneiras. Tá? A meditação, por exemplo, né? Para quem gosta de meditar, meditação é uma ferramenta fantástica para tudo na vida. Para constelação. Para conectar com a criança, então, é mão na roda. Perfeita. Mas, por exemplo, quem não tem paciência, ou quem não tem o hábito, quem ainda não está disposto a meditar, no dia a dia, se você tem criança em casa, gente, tem maneira melhor da gente exercitar a nossa criança, de exercitar o olhar para a nossa criança interior com os nossos filhos, quando ainda são pequenos? Não tem. Né? E não é fácil. Não é fácil. Hoje mesmo de manhã eu estava trabalhando aqui com o meu pequeno em casa, tentando escrever a dica sistêmica, né? E o meu filho estava aqui e ele com uma caixa de brinquedo lá, dizendo: papai, bora brincar, vamos embora brincar. Eu falei: filho, não dá para brincar, papai tem que trabalhar. E ele insistiu algumas vezes e eu falei: não vou, papai não vai brincar com você. E aí ele desistiu, foi fazer outra coisa. Então não é fácil, lógico, não é sempre, né? A gente tem que ganhar o pão nosso de cada dia, a gente tem que sobreviver, etc. Mas sempre que possível, fazer essa conexão com a criança é essencial, se você tem uma criança dentro de casa. Uma outra maneira de você fazer isso, se você não quer meditar ou se você não quer brincar com teu filho, não tem muito tempo, é você fazer atividades lúdicas, como eu falei ainda há pouco no começo, né? Também vou já te responder, tá, Fábio? Eu tô olhando aqui, só concluir esse raciocínio. E aí, Lourdes, querida mamãe, tudo bem? Que bom que a senhora está aqui. Então, atividades lúdicas. Ir ao parque, ir à praia, para quem mora em praia, ir para o cinema, não para assistir um dramalhão, né? Não é para assistir um filme pesado, um terror, mas para assistir algo leve. Filme de super-herói, como eu adoro, né? Essa é uma das formas que eu encontro de conectar com a minha criança, olhando através dos filmes de super-herói. Eu cresci lendo história em quadrinhos. Sou um fã de histórias em quadrinhos desde os 4, 5 anos de idade. Né? Então a minha criança ama esse mundo, esse universo, e eu faço questão de alimentar ela sempre quando eu posso, né? Assistindo filme, etc. Então, existem várias maneiras, fazendo algo que te dê prazer, mas desde que seja algo que seja... que não seja prejudicial. Por exemplo, minha criança adora comer, então eu vou abrir a geladeira e vou fazer a festa. Não é bem assim, né? Você pode sair para comer com a tua criança, mas comer moderadamente. Ou então, uma vez por semana, uma vez ou outra, levar a tua criança para comer. Como eu fiz outro dia, até acho que foi esse final de semana, e até postei no story. Né? Minha criança queria comer cachorro-quente, pizza e coxinha. Então eu fui lá, né, depois de um dia extenso de trabalho, peguei um pedaço, uma fatia de pizza, um cachorro quente e algumas coxinhas e me deliciei junto com ela. Conscientemente. O importante é se conscientizar do que você está fazendo. Tá? Antes de continuar, eu vou voltar aqui duas coisinhas que eu quero comentar. Uma do Léo... não sei dizer como é o nome da pessoa. Quando não temos muitas lembranças agradáveis na infância, tem a impressão de que prefiro esquecer. Lógico, algumas coisas que não são agradáveis, como forma de defesa, o nosso inconsciente joga, né? Nosso consciente, melhor falando, joga para o inconsciente e deixa aquilo ali tudo escondido. Só que, sinto muito dizer, mas isso não vai resolver. O que não é visto, o que é escondido, o que não é tratado, o que não é olhado, o que não é conhecido e transformado, muitas das vezes, se não todas as vezes, acaba se transformando numa grande bola de neve que vai negativa, uma bola de neve que vai crescendo, quando chegar no ponto final, estoura e salve-se quem puder. Claro que algumas coisas não é preciso lembrar, ou algumas coisas é preciso, digamos assim, ficarem escondidas, porque se essa lembrança não vier no momento certo, com a pessoa certa, sei lá, na ocasião certa, pode atrapalhar mais do que ajudar. Mas nada que é escondido ajuda. Nada que permanece secreto, nenhum segredo é favorável. Tá?
Então, dependendo das lembranças, dependendo da recordação, por exemplo, questões de abuso, né? Muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, são abusadas sexualmente falando, né? E aí acabam que escondem isso de si mesmo, né? Acabam que bloqueiam essas memórias, essas lembranças, achando que ali resolveu. Só que mais à frente a vida vai trazer situações, né? Seja em relacionamentos, enfim, não sei, que vão fazer com que aquelas memórias elas sejam, digamos assim, ativadas, não diretamente, mas indiretamente. Então, lógico, cada caso é um caso, mas as recordações, as lembranças que são escondidas, inevitavelmente, se elas trazem uma grande carga negativa, uma grande energia negativa com elas, né, recordações negativas, elas, em algum momento, elas vão ter que ser trazidas à tona para serem limpas, digamos assim. Tá? Eu não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Então vamos lá, o Fábio. Quando o adulto acessa 24 horas a criança interior, seria uma fuga, medo de enfrentar a vida? Com certeza, né? Aqui a gente tem que ser pé no chão. Nem 8, nem 80, né? Nem muito céu e nem muito mar. Então eu não posso me desconectar totalmente da criança, mas também não posso viver totalmente nela. Aí eu vou ser um adulto infantilizado. E aí, como é que eu vou seguir na vida sendo uma criança? Se eu trabalhar como palhaço, por exemplo, pode até ser que dê certo, né? Mas se o trabalho for como um advogado, como um executivo, como um médico, como um engenheiro, será que todo tempo na criança vai dar certo? Né? Claro que não. Não vai dar certo. Né? Então é preciso ter o bom senso, é preciso ter o limite. Como eu falei ainda há pouco, dá o limite para a criança. Né? Não é nem 8 nem 80, volto a dizer. Não é se desconectar total, mas também não é deixar a criança tocar o terror. Senão vira bagunça. Né? A Bárbara está me perguntando se uma apatia constante pode ter relação. Bárbara, pode, mas aí cada caso é um caso. Pode ter relação a isso, como pode ter relação com o papai, com a mãe e tal. E esse é o próximo e último tópico que eu queria falar, inclusive. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Passamos dificuldades na infância financeira, agora gasto muito. Ângela, talvez a forma da criança se vingar, né, ou descontar tudo que passaram lá na infância. E quem faz bastante coisa de criança, fortalece o vínculo com a sua criança? Eliane, depende, né? Como eu acabei de responder para o Fábio. Se for algo moderado, se for algo consciente, fortalece. Mas tem que ter o limite. Como tudo na vida tem que ter um limite. Né? Então, quando você vê que está exagerando, você para. E quando você vê que está na falta, volta de novo. Né? Tem que estar, volto a dizer, orar e vigiar. Orar e vigiar. Eu gosto muito dessa expressão. A Kátia está me perguntando como pode ter a certeza que está dando atenção suficiente para as minhas crianças, meus filhos, e não ter deixando a desejar como mãe. Kátia, aí fez uma pergunta que eu não tenho como te responder aqui. Tem tantas respostas para isso. Não sei. Talvez o teu grau de satisfação interior, tá? Não sei. É uma pergunta um pouquinho complicada. Dava uma live para responder isso, tá, querida? Ok? Bom, uma última coisa que eu queria falar antes de passar. Se bem que eu já passei pelas perguntas, né? Então, gente, quem tiver pergunta, pode começar fazendo, que eu vou falar o último tópico, e aí já entro nas perguntas e depois nos convites, nos avisos que eu quero fazer finais, tá? O último tópico que eu anotei aqui foi a Sagrada Trindade, pai, mãe e criança interior. Então, recentemente, acho que tem 2 semanas, eu escrevi um post falando da criança, para variar, né? E fazendo analogia do tripé da câmera. Né? Então o tripé da câmera é assim. Né? Vocês estão vendo. Se eu tiro um desse tripé, o que vai acontecer? A câmera não se sustenta. Porque, lógico, não vai ser mais um tripé. Né? Então é preciso manter o tripé, as 3 partes, né? Para a gente poder utilizar o objeto, né? Para ter uma finalidade e essa finalidade se cumprir. A mesma coisa se diz a respeito, né, ressalvando as diferenças, lógico, aqui eu fiz uma analogia bem por alto, bem grotesca, da relação pai, mãe e criança interior. Então uma coisa que eu observei também é que muitas pessoas que trabalham com essa abordagem, né, aliás, nem que trabalham, muitas pessoas que têm o conhecimento dessa abordagem, acham que tudo acaba se resumindo a papai e mamãe.
Ou, no máximo, além disso, uma criança abortada, um vovô, uma vovó, uma titia que tiveram um destino trágico, e por aí. Só que não é bem assim. Olhar para papai, olhar para mamãe, alinhar papai, alinhar mamãe é essencial, é fundamental. Hoje mesmo escrevi sobre isso. Mas isso são 2 partes de 3. E se a terceira fica de fora, vai dar problema. De novo. Então é preciso que eu esteja sempre alinhado, né? Ou busque sempre o alinhamento, o ancoramento, né? Com essas 3, né? Com essas 3 personas, com essas 3 partes nossas. A diferença da criança em relação aos pais é que a criança vai ser conduzida por nós adultos, né? E nós vamos nos abastecer da força dela. E com os pais a gente não vai conduzir os pais, né? Os pais são os grandes, os certos. Os pais têm a força para nos ajudar a ser conduzidos pela vida. E a força, inclusive, para fazer com que olhemos para a nossa criança e lidemos melhor com ela. Então a criança interior é responsabilidade minha, do adulto. Só que, lógico, ela precisa também da conexão com os pais, mas de imediato é com o adulto. E o adulto com os pais. Então, se eu tenho a força do meu masculino, e os atributos do masculino, né, vamos lá, trabalho, propósito, paz, mundo. Se eu tenho a força do feminino, sucesso, dinheiro, profissão, vida, né? Papai também é vida, mas mamãe é mais vida porque carrega no ventre. E se eu tenho a força da criança, né, com os atributos da criança, criatividade, espontaneidade, alegria, etc., o céu é o limite. Então, com esses três aspectos da minha personalidade, com essas 3 entidades, né, eu consigo conduzir a minha vida com muito mais leveza, com muito mais serenidade, com muito mais centramento, força, resiliência, paciência, fé, perseverança e por aí vai. Fácil? De jeito nenhum. Mas não é impossível. E aí fica mais fácil que eu diga a conexão com os 3, né? Mas não é impossível. E quando a gente consegue fazer isso, dia após dia, porque é dia após dia, se você não consegue em uma constelação, em um tratamento de tantos dias ou de tantos meses. Mas quando você começa a fazer isso e consegue fazer isso, a vida vai te retribuindo todo esse esforço, né? Tudo na vida tem um preço. E o preço é pago conforme, né, o valor e o esforço que é dado. A minha querida amiga Camila está dizendo que, está me perguntando aqui, Guilherme, como dar um olhar de acolhimento à criança e aos pais, quando essa criança é separada da família por um período por motivo de doença? Camila, aí tem várias formas de fazer isso, né? Talvez fazendo o que eu te falei, que eu falei aqui, né? Olhando para essa criança. Na verdade é assim, o ideal é você olhar isso de forma aprofundada, porque cada criança, né, cada pessoa tem um jeito de se relacionar com a sua criança interior, né? Aqui o que eu dei foi pinceladas gerais, genéricas, né? Mas é preciso olhar para isso de uma forma aprofundada, através de uma psicoterapia, através de uma análise, através de uma constelação e por aí vai. Não tem como responder isso também, infelizmente, de uma forma assim tão genérica, tá? O importante, por exemplo, o principal de tudo, como a gente sempre diz, é ter o conhecimento disso, é ter a consciência disso, melhor falando, né? Se você tem consciência de que você precisa mudar e melhorar alguma coisa, de fazer esse acolhimento, né, e essa integração da criança com os pais, fica mais fácil de você procurar os caminhos, tá? Quem procura, acha. Eu gosto sempre de dizer isso para os meus clientes, né? Bom, gente, se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, tá? Mas enquanto isso não acontece, por enquanto ninguém perguntou mais nada, eu quero passar para a terceira parte dessa live, que é para falar um pouco para vocês, para trazer um pouco para vocês dos meus projetos que eu tenho para 2019, né?
esse ano de 2018 que está terminando agora, né? Faltam poucos dias, faltam, sei lá, menos de 15 dias, né? Foi um ano de muitos plantios, e agora eu penso que está na hora de começar a colher algumas coisas, né? Então, primeiro eu quero falar para vocês, bem rapidamente, do programa Caminhando para o Mais comigo, né? Caminhando para o Mais com o Guilherme Fernandes, que é um programa que eu vou lançar em fevereiro também, porque eu digo que eu vou para São Paulo em fevereiro, né? Acabei me antecipando. Mas vai ser em fevereiro do ano que vem, no finalzinho de fevereiro, ainda não sei a data, ainda estou estudando a data, mas eu sei que é na última semana de fevereiro. E é um programa que foi criado, foi pensado para aquelas pessoas que querem caminhar para o mais, né? Que querem encontrar novas maneiras de se relacionar melhor com seus familiares, né? Com seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu marido ou sua esposa, seu namorado, sua namorada, com seu chefe, com seus subordinados, fora da família agora falando, né? Com os amigos, enfim, para pessoas que querem viver melhor, caminhar melhor pela vida, né? Com mais leveza. Então o programa do Caminhando para o Mais, ele foi pensado no formato de 10 encontros. Então nós vamos ter 10 encontros, sendo 7 em grupos, e 3 individuais. Tá? Esses 7 momentos em grupos serão uma vez por semana, a princípio, né? E cada encontro que a gente fizer em grupo, a gente vai trazer um tema diferente. Então, uma semana a gente vai falar só sobre pai, uma semana a gente vai falar sobre mãe, na outra semana a gente vai falar sobre relacionamento amoroso, na outra semana a gente vai falar sobre dinheiro, e por aí vai. Então, em 7 momentos a gente vai ter um encontro, né? Onde a gente vai falar desse tema que eu vou trazer, e vou fazer também no final do encontro um exercício de percepção sistêmica. Então, quem já fez workshop comigo, online, por exemplo, ou mesmo presencial, sabe da importância desses exercícios sistêmicos, que são uma espécie de mini constelação. Às vezes, não raras vezes, num exercício sistêmico, você consegue perceber coisas que estavam ali e que numa constelação você também conseguiria perceber, né? Observar. Então esses 7 encontros serão semanais. E os 3 encontros individuais serão constelações individuais. Então a pessoa vai ter 7 momentos em grupo, e aqui esse programa ele vai ser feito tanto à distância, né, grupos online e atendimentos online, quanto também aqui em São Luís. Então 7 encontros em grupo, e 3 individuais. E esses 3 momentos individuais, a pessoa pode trazer o tema que ela quiser. Constelar um tema que ela quiser. Esse programa tem duração de 3 meses. Nesses 3 meses a gente vai fazer os encontros em grupo e as constelações. Então, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, um atendimento individual, 1 por mês, não tem problema. Se ela quiser fazer logo os 3 atendimentos dela no primeiro mês, também não tem problema. Se ela quiser fazer, sei lá, só no final, no último mês, também não tem problema. Tá? Vai ficar a critério. Falei que vai ser feito em fevereiro, né? E o legal desse programa é que cada pessoa que se inscrever vai ter direito a trazer 2 convidados para participar de um dos grupos, em algum dos encontros em grupo, para conhecer. Né? Então, se você se inscreveu e quer que sua mãe conheça, seu marido conheça, seu filho conheça, para ver se ele quer também mais à frente fazer, porque o programa vai ser continuado, não vai ser só um programa, vão ser vários, né? Então você pode trazer até 2 pessoas, ela conhece, e aí, se ela quiser dar continuidade, ok? Alguns dias atrás eu venho pedindo os e-mails, né? Muitas pessoas já enviaram seus e-mails via direct. Quem ainda não enviou, pode deixar no direct, né? A partir de amanhã a gente vai estar lançando os e-mails, a gente vai estar jogando nos e-mails dessas pessoas todas as informações pertinentes desse programa, né? Tudo o que eu falei agora e mais um pouco, duração, como vai ser feito, a questão do investimento, etc, etc. Quem não deixou ainda pode deixar um direct, e também vai estar disponibilizado no site, no meu site, www.guilhermefernandescf.com, também as informações do programa. Tá? O programa por turma vai ter vagas limitadas, tá? Não é assim ad infinito. Tá? E aí os detalhes a gente vai falando, a gente vai informar nos e-mails. Ok?
Então esse era o primeiro aviso e o primeiro convite. O segundo é reforçar que entre os dias 15 e 18 de fevereiro eu vou estar em São Paulo para fazer atendimentos individuais de constelação familiar. Vai ser na Vila Madalena, eu só ainda não defini ainda o endereço certinho, mas a gente está definindo isso até o começo de janeiro, se Deus quiser. E os atendimentos serão pela manhã e pela tarde. Então, se você tem interesse, algumas pessoas já estão me procurando, já estão marcando. Então, se você tem interesse, né, eu penso, também vai ter um número X de atendimentos, né? Não vai dar para fazer todos os atendimentos que eu quiser, né? Mas quem já tiver interesse, quem já quiser deixar pré-agendado. E obrigado, Nájila. Quem quiser já deixar pré-agendado, já pode ir falando comigo, né? Já pode ir mandando pedindo informações, mandando direct, WhatsApp, etc, etc. Tá bom? E em breve, informações de atendimento individuais em Belo Horizonte e Brasília, tá? Mas isso daí só mais um pouquinho adiante, tá? Pretendo ir a Brasília e a Belo Horizonte, ou Belo Horizonte e Brasília, né? Não sei a ordem, para levar esse trabalho dos atendimentos individuais para lá também. Ok? Bom, gente, essa live vai ficar disponibilizada por 24 horas, né? Eu vou deixar ela gravada no Stories. Quero agradecer demais a presença de todos vocês. Penso eu que essa vai ser a última live desse ano. Não sei se eu consigo ainda fazer uma antes de 2019, né? Não é, Samir? Quem sabe eu apareça em Brasília. Quem sabe não, em breve eu estarei em Brasília. Brasília fica relativamente perto do Maranhão. Só 2 horas e meia de voo. Oi, Roberta, tudo bem? Então quero, se eu não fizer mais nenhuma live, né, eu quero já desde já agradecer a presença de todos vocês aqui ao longo desse 2019 e dizer que para mim tem sido muito bom e muito gratificante estar com vocês, aprendendo com vocês. A cada atendimento que eu faço é um aprendizado para mim, né? Recentemente estive em BH para fazer um curso de atendimento individual com os meus queridos professores Décio e Wilma Oliveira, do IDESV. Foi uma oportunidade única, aprendi coisas novas, reciclei algumas coisas aqui dentro. Quem fez atendimento comigo antes desse curso e fez depois, que já aconteceu, viu que teve uma diferença. Para mim, uma diferença para muito mais, né? Agora eu estou conseguindo fazer mais com menos, que é o ideal e que é o certo nesse trabalho. Aqui a gente não precisa fazer tantas coisas, né? E quero agradecer a presença de todos vocês. Tá aqui é um incentivo muito grande para poder continuar. Tá com vocês é um incentivo muito grande para poder continuar nesse trabalho. Tá? Isso aqui eu faço de coração, gente. De coração. Eu abri mão de algumas coisas, para dizer de muitas coisas, para estar aqui nesse lugar, mas faço com um coração muito preenchido. Eu acredito que agora eu encontrei meu propósito de vida. Agora que eu digo, já tenho de um tempinho para cá. Né? E estou muito feliz por isso. E muito feliz também pela presença de todos vocês, pelo carinho, né, que vocês têm sempre colocado nos stories, quando eu publico alguma coisa, nas próprias publicações. Então, muito obrigado mesmo. Se a gente não se vê, entre aspas, né, antes do Natal, Feliz Natal, boas festas. Eu sei que o Natal é uma data que para muitas pessoas é um pouco, né, triste ou pesada, por suas questões familiares principalmente. Mas eu particularmente gosto muito do Natal. Eu acho uma data muito especial, né? Eu gosto mais do Natal até do que do meu aniversário. E muito. Então, um Feliz Natal, boas festas. Soltem a criança de vocês para comer bastante guloseima, peru, essas guloseimas de Natal, que é uma maravilha, né? A minha mãe sempre faz um vatapá, que é maravilhoso. E aproveitem, né, esse momento para se confraternizar, para se conciliar e reconciliar, né, entre vocês, entre seus familiares. Reconciliar com a criança interior, tá? Que é tão importante. Gente, é muito importante. Eu não estaria fazendo uma live se não fosse tão importante, tá? Rosângela, querida, muito obrigado por você, pela tua confiança, pela tua presença, tá? E feliz ano novo, né? Como eu não sei se eu vou fazer uma live antes de 2019, provavelmente não, então feliz ano novo. Que em 2019 a gente possa estar juntos, continuar juntos, caminhando para o mais. Seja nos atendimentos individuais ou presenciais, seja nas postagens, seja no programa Caminhando para o Mais, seja nos atendimentos individuais que eu vou fazer em São Paulo, em BH e outras cidades. E
E tudo de bom para vocês, que a gente possa continuar junto, caminhando, crescendo, evoluindo como seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, tá? Eu aprendo tanto com vocês quanto vocês comigo, tá bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom, até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.